2018, que altera a Lei Municipal 846, de 2 de janeiro de 1986, que institui o Código de Postura dos Municípios de Imbituba. Essa audiência é de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, a qual eu presido, registrando e justificando as ausências dos vereadores Luiz Antônio Dutra e do vereador Tiago Machado. Comunicaram que não estão presentes e eles fazem também parte da comissão. Desde já, então, convido o vereador Humberto para que ele atue como secretário ad hoc, já que na ausência do vereador Luiz Antônio Dutra. Vamos iniciar nossos trabalhos convidando as autoridades para compor a mesa. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Imbituba, vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, que já se faz presente. Registrar o presença do vereador Elísio Luiz Grotti, vereador Humberto. Alguns representantes do executivo não tinham confirmado, mas até agora não chegaram, então a gente vai dar prosseguimento. Foram convidados também as entidades, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, Associação Empresarial de Imbituba e o Sind Lojas. Solicito ao secretário, vereador Humberto, que faça a leitura da exposição temática dessa audiência pública. Senhoras e senhores, boa noite. A audiência pública constitui-se numa instância de processo legislativo, através do qual as autoridades competentes abrem o espaço para que as pessoas que possam sofrer os reflexos desta decisão administrativa ou legislativa tenham oportunidade de se manifestar antes do seu desfecho final. A audiência pública objetiva prover à autoridade competente simultaneamente e em condições de igualdade as mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, em contato direto com os interessados. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados, que deverão assinar lista de presença e poderão participar na qualidade de colaborador, apresentando sugestão por escrito, ou de expositor ou expositora, apresentando sugestão oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática dessa audiência pública. Primeiramente, será realizada a leitura do projeto de lei 442/2018, de origem do Legislativo Municipal, que altera a Lei Municipal número 846, de 2 de janeiro de 86, que institui o Código de Postura do município de Imbituba. Em seguida, será concedida a palavra ao autor do projeto, vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, para que o mesmo apresente a sua justificativa. Após, será aberta a palavra aos demais vereadores, para que os mesmos se manifestem sobre o tema, pelo tempo limite de 3 minutos. Na sequência, será concedida a palavra aos representantes do Executivo Municipal. Dando continuidade à audiência, será dado início à audiência ao público. Lembramos que as manifestações do público devem ser restritas ao tema em debate. Na fase de audiência do público, inicialmente, serão apresentadas as sugestões ou questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Por fim, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones, a fim de fazer seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. As questões serão analisadas pelos convidados individualmente ou por bloco, conforme o caso. A ordem em que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Informamos que poderão manifestar-se somente as pessoas inscritas até o término da manifestação do Executivo Municipal acerca do tema. Finalizando a esta audiência, será concedida a palavra a representantes do Executivo e aos vereadores para que expressem suas considerações finais. Neste momento, solicito ao secretário a leitura do projeto de lei complementar 442 de 2018.
Projeto de Lei Complementar 442/2018, que altera a Lei Municipal número 843, de 2 de janeiro de 1986, que institui o Código de Postura do município de Imbituba. O prefeito municipal de Imbituba faço saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescido da letra E ao inciso 4º do artigo 196 da Lei Municipal número 846 de 86 com a seguinte redação. Artigo 196. Estão sujeitos a horários especiais. Inciso 1. De 0 às 24 horas dos dias úteis, domingos e feriados. Letra A. Hotéis e similares. B. Hospitais e similares. Inciso 2. De 6 horas da manhã às 22 horas, padarias. 3. De 7 horas às 21 horas, de segunda a sábado. Os itens supermercados, mercadorias, lojas de artesanato. 4º, funcionamento livre. A linha item A, restaurantes, sorveterias, confeitarias, bares, cafés similares. B, cinemas e teatros. C, bancas de revistas. D, casa de danças e casa de diversão pública. E, comércio em geral estabelecido às margens da BR-101. 5º, nos sábados até às 20 horas. Letra A, salões de beleza. E o B, barbearias. Item 6º, das 5 horas da manhã às 20 horas, inclusive aos sábados. Letra A, casas de carne. B, peixarias. 7º, das 8 às 22 horas. Letra A, farmácias. Artigo 2º, fica acrescido do parágrafo 5º ao artigo 196 da Lei Municipal número 846 de 86, com a seguinte redação. Parágrafo 5º. Os estabelecimentos comerciais constantes no inciso 4º funcionarão normalmente aos sábados, domingos e feriados, independente de autorização. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação em Imbituba, 1º de fevereiro de 2018. Assina Rosevaldo da Silva Júnior, prefeito, e Luiz Cláudio Carvalho de Souza, vereador propositor. Convido o autor do projeto, vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza, para que apresente suas considerações em relação à proposição. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite ao público aqui presente. É uma região da cidade de Imbituba que é marcada pela grande circulação de turistas, o que intensifica nas temporadas de verão, principalmente aos domingos e feriados. Grande parte dessa circulação do turismo, em decorrência ao comércio existente na margem da BR-101, que movimenta a economia no município e atrai diversos empresários de todo o país, que vêm adquirir suas mercadorias nesse comércio. Apesar de referidos comércios já funcionam na região já há diversos anos, ainda não existe legislação municipal que autorize o seu funcionamento em sábado, domingo e feriados, o que muitas vezes diminui a arrecadação do imposto no município nessas datas, prejudicando atividades comerciais que geram emprego no município. As empresas localizadas na margem BR-101 sempre foram geradoras de emprego de forma direta e indireta, gerando muito impostos ao município, gerando assim considerável arrecadação ao município, além dos empregos, rendas ao municípios. Assim, necessário se fazer a criação da lei municipal autorizada para que as empresas localizadas à margem da BR-101 continuem abrindo todos os dias, inclusive nos feriados, fazendo com que isso crie muito mais vagas de emprego, contribuindo cada vez mais com a arrecadação do município. É isso, senhores. A preocupação desse nobre vereador é só uma: arrecadação e gerar mais emprego. A nossa cidade hoje já se comporta para isso, está crescendo cada vez mais,
e nós temos que hoje se preocupar no emprego e na arrecadação do município. Obrigado, vereador Cláudio. Só esclarecer que o projeto de lei é de autoria do vereador Cláudio, né, que anteriormente foi lido ali como assinado pelo prefeito Rosenvaldo Júnior, mas é de autoria do vereador Cláudio, iniciativa parlamentar. Também esclarecer os munícipes que nos acompanham que o projeto de lei ele está sendo acrescentado, né, no artigo 196, inciso 4, a linha E, né, que é comércios em geral estabelecidos às margens da BR-101. As outras comércios, estabelecimentos que já estão previstos, isso já estava no Código de Postura, né, obviamente que também pode ser objeto de uma discussão, até o próprio vereador Elise já tinha mencionado algumas ponderações. Então, nesse sentido, então, já passo a palavra ao vereador Elise, se ele quiser fazer uso, obviamente, até porque ele justificou que tem um compromisso familiar aí, questão de saúde. Boa noite ao vereador Eduardo, que está presidindo esta audiência pública. Boa noite ao vereador Luiz Cláudio, presidente desta casa, ao vereador Humberto, a todos os munícipes que vieram prestigiar esta audiência pública, aos funcionários da casa. Eu estive analisando o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cláudio, que altera o Código de Posturas, né? Altera a Lei 846, e faço algumas ponderações para ficar registrado, né? Para que depois a própria comissão de legislação, que é presidida pelo vereador Eduardo, e com o apoio dos demais vereadores, possa fazer as devidas adequações a esse importante projeto de lei. Devo ressaltar que a alteração proposta pelo presidente da casa, o vereador Luiz Cláudio, incluindo a letra E, comércio em geral estabelecido às margens da BR-101 com horário livre, já era uma reivindicação antiga e a gente acompanhou a luta de muitos estabelecimentos comerciais, uma certa luta até judicial que foi travada, né, perante órgãos de classe e aos proprietários de estabelecimentos comerciais, e uma cidade que quer ser turística, que tem um potencial enorme também para o turismo, que é Imbituba, ela tem que ter flexibilidade dos horários do funcionamento do comércio em geral. Nós temos um exemplo aqui bem próximo da gente, que é o município de Garopaba, né, que o comércio ele tem uma nova dinâmica e isso gera mais postos de trabalho e atende às necessidades do público. Não só os moradores dos munícipes de Garopaba, mas todos os turistas que visitam aquele município e também dos municípios vizinhos, por que não? Porque muitas vezes nós vamos lá e a gente vê essa nova dinâmica que tem. E isso tem que ser implantado também aqui no município de Imbituba. Tá? Eu lembro que anos atrás era ressaltado o município de Laguna e o município de Garopaba, que estavam se desenvolvendo para o turismo, e Imbituba estava muito acanhado. E hoje não, Imbituba está se desenvolvendo, mas tem que fazer pequenos ajustes. E a questão dos horários é um ajuste que eu acho que o Poder Legislativo pode contribuir bastante, também junto com o Poder Executivo, né, e com a CIN-CDL, para essa nova dinâmica. E esse projeto de lei já é um passo para se buscar e se corrigir. Então, obviamente que nós somos favoráveis ao projeto de lei, somos favoráveis à inclusão ali da letra E, no inciso 4º, né, onde o comércio em geral estabelecido às margens da BR-101 tenha esse horário livre. E eu gostaria de contribuir e ficar registrado para depois a gente transformar isso em emenda, junto com os demais vereadores, né? A questão também das lojas de conveniência. A gente visita aí vários municípios e os municípios têm as lojas de conveniência que o atendimento também é livre, ou seja, 24 horas. O que falta definir aqui em Imbituba é a gente definir o que é loja de conveniência e para poder separar o joio do trigo. E esses estabelecimentos que realmente são lojas de conveniência ter o atendimento 24 horas. Então, isso é uma emenda que nós podemos fazer e eu acredito que entra aqui no inciso 4º,
já colocando nesse projeto de lei uma outra letra, né, a letra F, de repente, e colocando as lojas de conveniência também com funcionamento livre. E, obviamente, tem um projeto de lei tramitando na casa que trata sobre lojas de conveniência, daí lá eu acho que nós podemos aperfeiçoar e definir, junto com o Poder Executivo, aqui a Câmara, definir o que realmente é loja de conveniência e já resolver também essa questão nesse projeto de lei e no outro. Talvez até a gente possa tratar com todas as comissões da casa e fazer as votações, talvez na mesma sessão, já para resolver esses assuntos que estão intimamente ligados, né? Tem uma correlação positiva entre eles. No inciso terceiro, no projeto original, diz que a questão ali dos supermercados é das 7 às 21 horas e de segunda a sábado. A gente sabe que a gente visita aí os estabelecimentos comerciais, os supermercados, a gente sabe que o Altoff está funcionando aos domingos, outros supermercados também. A gente sabe também que o Líder Atacadista, que não deixa de ser um supermercado, porque trabalha com varejo também, e tem padaria lá dentro, tem farmácia, tem uma série de coisas, nós temos que também fazer talvez uma emenda aí e transformar de segunda a domingo e permitir que funcione, de repente, até 22 horas. Porque o Líder, se não me falha a memória, está funcionando até as 22 horas. A gente pode, inclusive, fazer uma visita ou fazer contato com eles e fazer esse ajuste. E questões de estabelecimentos comerciais, se vão funcionar além da carga horária, é uma questão que os patrões e empregados têm que ter uma flexibilidade, tem uma carga horária que é de lei pela CLT, e o que excede isso, evidentemente que eles vão receber hora extras, né? E o importante é que vai gerar postos de trabalho, vai gerar uma remuneração melhor para os trabalhadores, e esse ajuste, essa flexibilidade tem que existir entre patrão e empregado, e também com o apoio também, evidentemente, da classe sindical. Mas que não pode ocorrer o que vinha ocorrendo aqui em Imbituba e na região, onde estava tendo uma demanda trabalhista muito pesada e grande e inibindo o desenvolvimento aqui da cidade e da região. Outra sugestão que eu gostaria de deixar a contribuição é no inciso 7º, que trata ali das farmácias. As farmácias, na lei antiga, também já é de 1986, né? Estava tratando das 8 às 22 horas. Eu acho que no mínimo teríamos que deixar das 8 às 24 horas, tá? Essa flexibilidade para aquelas que querem operar até as 24 horas, né? E também algumas o poder público deveria estimular para funcionar 24 horas, tipo aquelas farmácias de plantão. Eu conheço algumas cidades, tá? Tijuca, São João Batista e outras, que essas farmácias de plantão, elas têm um telefone e tem um esquema de segurança, elas não ficam com a porta aberta tarde da noite, ou um feriado, ou um final de semana, que tem pouco fluxo ali na cidade, enfim, na região onde elas estão estabelecidas. Mas elas têm um portal de segurança, uma portinha de segurança, onde elas atendem através dessa portinha, tá? E aonde tem ali a máquina para passar o cartão, ou receber o dinheiro, mas tem ali um telefone, tem uma campainha, aonde as pessoas ficam ou dentro do estabelecimento ou estão ali próximo, porque muitas vezes a farmácia é embaixo, mas eles moram em cima. Enfim, então nós temos que permitir, e a cidade precisa, que algumas farmácias possam também funcionar 24 horas através desse esquema de segurança. Daí nós temos que redigir a forma correta, mas eu acredito que a grande maioria, que existe bastantes estabelecimentos comerciais, farmácias aqui no município de Imbituba, em diversos bairros, mas que no mínimo a gente possa flexibilizar através de uma emenda, permitindo até 24 horas. E algumas abrir, talvez, através, dentro da mesma letra, mas abrir, dentro do mesmo inciso 7º, talvez abrir uma outra letra, enfim, um item ali, para permitir as farmácias de plantão. Tá? É necessário. A gente sabe que o próprio, só um minutinho, a gente sabe que o próprio hospital, praticamente de um ano para cá, as pessoas que procuram, normalmente de madrugada, enfim, já tem farmacêuticos, né, para poder ministrar o medicamento correto, né, em todos os horários,
mas isso às vezes não é suficiente, que muitas vezes em bairros mais afastados as pessoas às vezes já têm o receituário e podem comprar o medicamento que precisam fora de hora. O presidente, não sei, não, acho que não é a parte, acho que... devolvo a palavra. Vereador já... Sim, obrigado. Seria essas as contribuições. Só quero justificar que eu vou ter que sair agora em seguida, que eu tenho um problema de saúde familiar e preciso dar um... Está certo, vereador. Contribuindo ali a respeito da farmácia, Elísio, vereador Elísio, a gente teve uma reunião aqui na sala de vereadores, o Anderson chamou todos os farmacêuticos de todas as farmácias, até eles falaram que até às 22 horas daria o dia de ficar. Depois das 2 horas, 22, já que o Silmar ali abre às 6 horas da manhã, esse período ali, depois da meia-noite, o paciente podia ser medicado no hospital, caso precisasse. Que às 24 horas, então? Não, até às 22 horas, depois das 22 horas, o único que fica depois até às 24 é o Silvio, depois fecha. Então, mas a lei ela teria que permitir, mesmo que ali é uma abertura, mas assim, né, aqueles que ficam teriam amparo da lei, né? Isso, é. Daí eles até falaram que não tem condições de tocar pela segurança e financeiramente de pagar um farmacêutico da 0 hora até de manhã. Ok. Não, só vereador, só para contribuir, que eu participei dessa reunião também ali na sala dos vereadores, né? E a ideia foi, né, como tinha pouca demanda depois da meia-noite, né, e o risco de assalto, né, o vereador Cláudio. Então, como o hospital, né, atende em tese direto, né, mas as pessoas podem receber a última dose, por exemplo, de um antibiótico lá no hospital, e a próxima dose seria 6 horas da manhã. Então, a farmácia abrir das 6 horas da manhã até meia-noite foi um consenso, porque aí seria uma margem de segurança também para os farmacêuticos trabalhar, né, porque tem movimentação na rua, e também a farmácia conseguiria abrir às 6 horas da manhã e até meia-noite, né, que eu acho que é uma contribuição importante também, falada aqui pelo vereador Elísio, das 8 à meia-noite, mas então trazer um pouquinho, das 6 horas da manhã até meia-noite. Seria isso, vereador. Quero registrar e convidar o secretário Anderson, secretário da SEDURB, tomar assento aqui ao plenário, até porque na sequência a gente vai franquear a palavra ao representante do Poder Executivo, se obviamente quiser fazer uso da palavra em relação ao projeto de lei apresentado e proposto pelo vereador Cláudio. É só registrar que realmente a contribuição do vereador Elísio realmente são situações que a gente tem que analisar e adequar com a atual realidade, mas deixar claro que o objeto da audiência pública é a proposição do vereador Cláudio, que está incluindo a linha E do inciso 4º do artigo 186 do Código de Postura. Então, questiono aí o secretário se quer fazer uso da palavra. O senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, né? Boa noite, funcionário dessa casa, secretário Anderson aqui, sempre presente nas audiências. O Código de Postura, né, está sempre evoluindo, né? Eu acredito que hoje, acrescentando aquela linha E ali, né, para liberar o comércio à margem da BR-101, importante, né? Fluxo de comércio ali naquela região e movimentação direto, né, de pessoas que transitam naquela via, então positivo. E o comentário que eu vou fazer talvez seria para um próximo momento, né, porque o Código de Postura tem que ser sempre revisado. A gente sabe que tem os horários de funcionamento de acordo com cada atividade. Nós somos uma cidade turística, precisamos, né, que o comércio realmente trabalhe até a hora que ele tiver cliente, é importante, isso gera emprego, mas o problema de Imbituba é que nós temos comércio, bares, boates dentro de cidade, de bairros populosos, né, residenciais. Então, até que ponto, né, aquele comércio, aquela geração de emprego, aquelas pessoas que estão ali em volta estão sujeitas a pagar esse preço. Então, nós temos que abrir mesmo a audiência pública, é importante, o próximo passo, né,
que vai ser, acredito que para os horários ali das conveniências e comércio, porque a gente vai ter que ter um meio termo, né, para o comércio, mas também para as pessoas que residem, como por exemplo lá no Rosa, né, movimentação vai direto, de madrugada, muito bom o comércio, né, a prefeitura também arrecada, os bares, o emprego está ali, evidente, numa crise dessa, mas e aquelas famílias que estão ali, morando do lado de uma boate, com criança pequena, talvez doente, um idoso. Então, é um ponto polêmico, né, importante, e nós temos que olhar com muito carinho essa situação, porque aqui a gente não tem divisões, né, comércio, bares, boate, tudo num lugar e residência no outro. Então, como está tudo interrelacionado, o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, nesse sentido, é muito importante essa audiência pública e vai apontar para um caminho para a próxima. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Humberto. Agora consulto o vereador Anderson, perdão, secretário Anderson, se ele quer fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Agradecer o convite do presidente, vereador Cláudio, do Raio X. Também agradecer aí os vereadores Eduardo e Humberto. Muito interessante aí o debate, tá? E que não fique só na questão da revisão do nosso Código de Posturas. A maioria aqui vocês sabem que um dos grandes problemas de Imbituba é a questão da legislação. A gente tem nosso plano diretor de 2005 que nunca tinha sido revisado. A gente está aí numa tarefa árdua, tá? Fazendo a revisão, montamos uma comissão, já estamos trabalhando. Em breve já vamos fazer a primeira apresentação aos imbitubenses e também aqui na Câmara de Vereadores e falar do serviço que está sendo prestado em relação à revisão do plano diretor. Também vou deixar aqui meu apelo para a gente focar na revisão do nosso Código de Obras, tá? Que também é de 1973, então bem antigo. Nosso Código Tributário de 1986, tá? Precisamos fazer a revisão, tá? E já de antemão parabenizar aqui os 3 vereadores aqui dessa casa pela atitude, né, de a gente estar fazendo uma alteração no Código de Posturas que é muito importante. Eu vejo com bons olhos essa, vamos dizer assim, essa retificação da lei, né, que isso daí vai beneficiar a questão das pessoas que necessitam de uma infraestrutura noturna, né? E o grande problema, como já se foi citado aqui, é no Rosa, né? Então a gente tem que praticar uma legislação diferente lá no Rosa, até porque no verão ali é muito complexo. A gente está estudando agora um grupo de trabalho para fazer algumas alterações agora nesse verão já, tá? Começamos já pela questão dos ambulantes e trailers. A gente acabou reduzindo a quantidade, tá? Para uma melhor fiscalização, e também a gente quer ter um foco principal na parte noturna. O prefeito nos disponibilizou a contratação de mais 6 novos fiscais. Eles estão sendo contratados nos próximos dias, tá? E isso que o vereador Humberto falou ali, das questões das danceterias, a gente vai tentar priorizar isso, questão da mobilidade urbana na parte noturna, né, que em função dos bares e afins, tá? E também a fiscalização dos alvarás de funcionamento na parte noturna. Então a nossa ideia é intensificar a fiscalização, tá, para que isso traga boas notícias aqui para a Câmara de Vereadores e que a nossa população seja melhor atendida. Obrigado, secretário municipal Anderson. Não havendo mais representantes do Poder Executivo para fazer uso da palavra, não temos inscritos nem para colaboradores nem expositores? Tendo em vista que ninguém se inscreveu, né, a gente consulta, vai abrir vamos dizer,
quebrar um pouco o procedimento legal da audiência pública. Vou questionar novamente os munícipes que estão presentes, se alguém quer fazer uso da palavra para fazer algum questionamento, alguma contribuição. Não havendo, então, munícipes interessados em fazer uso da palavra, abro a palavra, então, aos vereadores que apresentem suas considerações finais. Consulta aí o vereador Cláudio, se quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, estamos dando um grande passo hoje para Imbituba, para o desenvolvimento, para a arrecadação do município, crescimento de emprego. Hoje é uma das audiências que tenho certeza quem foi favorável hoje foi a população, o empresário e principalmente o município. Hoje nós estamos arrecadando mais impostos para o município de Imbituba e com certeza gerando emprego. Obrigado, vereador Cláudio. Consulta o vereador Humberto, quer fazer uso da palavra? Considerações finais. Só dizer que tem um encaminhamento aí da Polícia Militar, né, Polícia Civil, em disciplinar bastante o horário, né, de fechamento do estabelecimento. Que eles entendem que depois das 2 da madrugada a incidência de crimes, furtos é muito grande. Então eu até convoco as pessoas que estão aqui, né, que provavelmente deva ter uma próxima audiência pública para determinar os horários, né, de funcionamento de cada estabelecimento, que pode ser alterado aqui no Código de Postura. Então, para se fazer presente realmente, porque os vereadores aqui eles vão tomar uma posição e às vezes a pessoa vão reclamar lá na frente, no verão, no auge do verão, né, e a Polícia Militar vai acatar o que está em cima do que está escrito, né? O Jarlex sabe, aqui o Anderson sabe. Então é importantíssimo, né, a audiência pública para definir o horário. E volto a dizer, né, a Polícia Militar vai cobrar essa situação. Então nós vamos ter que estar bem sincronizado com o comércio e várias atividades afins para ter um denominador comum e todos sair ganhando, né? Porque no verão a gente sabe que o fluxo de turista aperta, né? O pessoal aqui também da cidade acaba se movimentando mais e a gente tem que controlar bastante essa mobilidade urbana. Então essa é a minha preocupação, a preocupação desse vereador. Com a próxima audiência pública, provavelmente vai ter com os horários, né, principalmente de bares, boates e clubes. Então é importantíssimo fazer presente, né, para a gente não ter nenhum problema. Seria isso, vereador. Senhor presidente. Obrigado. Consulta aí o secretário, se quer fazer alguma consideração final. Mais uma vez agradecer a oportunidade e também convidar todos para amanhã, às 19h15, a gente tem uma outra audiência pública aqui no mesmo local, para a gente debater sobre a alteração do plano diretor. Tá? Então, já de antemão, quero convidar todos e desejar uma boa noite a todos aí. Um abraço. Então, só para, nas minhas considerações finais, esclarecer que o projeto de lei em discussão não se trata dos horários das conveniências. Inclusive, já realizamos audiência pública nesse sentido, com a presença de vários munícipes, especialmente da área da parte norte do município, do bairro Ibiraquera, da Praia do Rosa, presença também da Polícia Militar. Esse projeto de lei tramita ainda na casa, está sendo discutido ainda nas comissões. O projeto de lei hoje em discussão é de autoria do vereador Cláudio, para que seja incluído a linha E no inciso 4 do artigo 186, né, do Código de Postura, então possibilitando então que os comércios em geral estabelecidos à margem da BR-101 eles possam ter funcionamento livre. Isso vai voltar para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação final para estar verificando aí a contribuição das pessoas que participaram da audiência, se eventualmente vamos propor algum tipo de emenda e ele dá o parecer pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando, dando prosseguimento na tramitação dentro da casa.
Também quero registrar que é importante que a nossa sociedade está em constante mudança e assim a nossa legislação deve ser também. Ela deve também estar se adequando à nossa realidade, né? Como a sociedade muda, a legislação é necessária também, a sua alteração, a sua modificação para estar de acordo com as nossas necessidades, né? Então, por isso, a importância assim, de alterar um Código de Postura, uma lei de 86, como foi citado aí pelo secretário Anderson da SEDURB, questão do plano diretor. Essa Câmara aprovou uma comissão, criou uma comissão para que trabalhasse essa proposta de alteração. Inclusive, os vereadores estabeleceram um prazo para estar encaminhando para essa casa a proposta de alteração. É de extrema necessidade essa alteração do plano diretor. E como também já foi mencionado, já deixar registrado o convite que amanhã teremos nova audiência pública, alteração do plano diretor. Vai estar sendo discutido aí uma proposta encaminhada pelo Poder Executivo. Contamos aí com a presença dos munícipes. Então, não havendo mais nada a tratar, solicito ao secretário a lavratura do relatório sintético dessa audiência pública e sua publicação no mural de atos da Câmara Municipal de Imbituba, podendo ainda ser disponibilizado no portal eletrônico do Poder Legislativo Municipal. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.